Graça e paz, queridos irmãos, queridos, eu estou de volta novamente, onde quero aqui trazer uma palavra ao seu coração. Eu queria uma vez mais alguns minutos da sua atenção. Quero te mostrar aqui no livro de Apocalipse o porquê o adversário trabalha insistentemente para fazer com que as pessoas não se sujeitem a Deus. Ele trabalha de forma intensa para contrariar as pessoas, ou para levar elas à desobediência, ou para que elas não obedeçam a palavra. Se você quer saber o porquê o adversário trabalha para colocar as pessoas contra a palavra, só você ouvir o que Deus tem a falar através dessa mensagem. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 2 diz assim: achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Queridos irmãos, encontra-se uma mulher grávida, e esta mulher que encontra-se grávida, o adversário está trabalhando de todas as formas possíveis para esta criança não nascer. E o porquê ele está trabalhando para essa criança não nascer? Porque ele sabe que se essa criança nascesse como nasceu, ele ia reger todas as nações, ou trazer salvação para todos aqueles que querem obedecer a sua palavra. E como o adversário sabia que se essa criança, ou esse menino chamado Jesus nascesse como nasceu, repito uma vez mais, ele concederia poder às pessoas que se submetesse a ele, para pisá-lo, ou para ter o controle ou domínio sobre o próprio adversário. E como o adversário ele não quer estar submisso a ninguém, por essa razão ele não queria que o menino nascesse. Ele tentou de tudo, porque a partir do momento que o menino nascesse, quem obedecesse o menino receberia poder, conforme Atos capítulo 1 versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder que os é dado através do menino chamado menino Jesus, ou precisamente o Espírito Santo, aqueles que obedecem a palavra, por meio desse poder, aquele alguém que recebe o mesmo, passa a ter domínio sobre o adversário, e não o adversário sobre aquele alguém, desde que obedeça a palavra do menino que nasceu, chamado menino Jesus. Por isso o adversário não queria que ele nascesse. Tentou de tudo. Por isso a mulher aqui no versículo 2 estava grávida, versículo 2 do capítulo 12 de Atos. E essa mulher gritava com dores de parto, sofrendo de tormento para dar luz. No versículo 5 o menino nasceu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Ele tentou de tudo para que o menino não nascesse. Como ele não impediu, ou não pôde impedir que o menino nascesse, ele não conseguiu impedir que esse menino viesse ao mundo. Agora ele trabalha para convencer as pessoas a não obedecer a palavra. E por que ele trabalha as pessoas para não obedecer a palavra? Porque aqueles que recebem o poder que os é dado pelo Espírito Santo, ou pelo menino que nasceu chamado menino Jesus, esse poder que alguém recebe por meio do Espírito Santo passa a ter domínio sobre o adversário. Por isso ele não queria que o menino nascesse. E agora que o menino nasceu, ele trabalha, já que não conseguiu impedir que o menino nascesse, ele trabalha para as pessoas não obedecer às leis, às instruções, os mandamentos, ou a palavra desse menino chamado Jesus. Ele trabalha para colocar as pessoas contra a palavra, para levar elas a não obedecer. Porque quem obedece a palavra recebe poder, e através daquele poder passa a ter domínio sobre o próprio adversário, quando obedece a palavra. Agora, quando alguém não obedece a palavra, em vez desse alguém ter domínio sobre o adversário, acaba o adversário tendo domínio sobre elas. Por isso ele trabalha para convencer as pessoas de que elas não precisam obedecer, de que elas não precisam se submeter a Deus. Por isso que ele trabalha e algumas pessoas se prostram para ele. A pessoa que anda na vaidade, por exemplo, se prostra para pastor.
aqueles que mentem, por exemplo, aqueles que não são dizimistas, que estão debaixo de maldição, também está se prostrando. Aqueles que vivem no adultério, também está se prostrando. Aqueles que têm opinião própria, que não quer se submeter a Deus, também está se prostrando. Pastor, a Bíblia fala que quem não obedece está se prostrando para o adversário. Fala, está na onde? Mateus capítulo 4. O adversário chega para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja, ele vai tentar 3 vezes em Mateus 4 contra Jesus. Na primeira tentativa, Jesus olha para ele e diz assim: não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na primeira ele não conseguiu. Ele queria que Jesus se prostrasse para ele. Se Jesus fizesse o que o adversário estava propondo, se Jesus se sujeitasse o que o adversário estava sugerindo, ia estar se prostrando para ele. Primeira tentativa, em Mateus 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentativa, levou um lugar alto, o adversário levou ele a um lugar alto, sugeriu que ele se lançasse de alto a baixo, que Jesus ordenasse os anjos que ampararia ele lá embaixo. Jesus olhou para ele e repreendeu novamente, dizendo: não tentará o Senhor teu Deus. Dentro da palavra de novo repreendeu. E aí na terceira tentativa, o adversário leva ele novamente a um terceiro lugar e diz assim: se prostrando me adorares. Veja, na segunda tentativa não conseguiu com Jesus, ele tentou na terceira, revelando o plano sujo dele: se prostrando me adorares, te darei todo esse reino. Ou seja, desde a primeira tentativa, se Jesus fizesse o que o adversário estava sugerindo, estaria se prostrando para ele. Então por que o adversário convence pessoas para que elas não deixem a vaidade, por exemplo, para que as pessoas se prostrem para ele? Ele não conseguiu impedir que o menino nascesse, então ele faz de tudo colocar as pessoas contra o menino. Então quando ele convence alguém para que elas não precisam abandonar a vaidade, ou alguém anda na vaidade, está se prostrando para o adversário. Quando o adversário sugere a alguém que não precisa ser dizimista, quem não é dizimista, segundo Malaquias, a Bíblia diz que maldição só é amaldiçoado, porque me roubai nos dízimos e nas ofertas. Está debaixo de maldição, e muitas pessoas se prostram para o adversário que não é dizimista. Quando o adversário sugere algumas pessoas para mentir, tem algumas pessoas que mentem. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira, nunca conheceu a verdade, está se prostrando para ele. Ele convence outros para não abandonar certas amizades, tem alguns que não abandonam, está se prostrando para ele também. Ah, você não precisa deixar tal lugar que você frequentava, algumas pessoas continuam indo, também está se prostrando. Ou seja, todas as coisas que é sugerida pelo adversário, muitas pessoas pensam o quê? Eu não vou deixar a minha vida, essa vida boa, essa vida que eu gosto de viver ela, a amizade, aquele lugar, está se prostrando para o adversário. Ele tentou com Jesus, não conseguiu, nem conseguiu impedir que ele nascesse. Então, como ele não conseguiu impedir que Jesus nascesse, viesse ao mundo para trazer salvação, ele trabalha para impedir que Jesus nasça nos corações das pessoas. De que maneira? Colocando as pessoas contra a palavra. Por isso eu disse aqui no versículo 2 e no versículo 5, que ele trabalhou para não deixar que o menino nascesse, não conseguiu impedir. No versículo 5, o menino nasceu para reger todas as nações. Então ele trabalha para colocar as pessoas contra o menino. Trabalha de todas as maneiras. E quando ele consegue fazer com que alguém não obedeça o menino chamado Jesus, significa que aqueles que se sujeitam com o adversário está propondo, significa que está se prostrando para o adversário. Porque o plano do adversário é colocar as pessoas contra a palavra. Eu finalizo essa mensagem com uma pergunta para muitos, não vou dizer para todos, mas para muitos que me ouvem. Quem está tendo um domínio sobre quem? Você está tendo um domínio sobre o adversário? Ou será que não é ele que está tendo um domínio sobre a vida de muita gente? Porque tem muita gente que sabe que tem que abandonar certas coisas e não abandona. O adversário fala assim: não pode beber. Desde quando bebida santifica, irmão? Bebida embriaga, tem alguns loucos por aí que ainda falam que pode beber. Bebe. Todas as coisas são lícitas, está escrita, nem todas convêm. E eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Brigas dentro de casa, ciúme, contendas, tudo é coisa do diabo. E muitas pessoas aceitam isso. Muitas pessoas vivem isso, se prostram para ele. Cuidado a não se prostrar para o adversário. Em especial o crente só deve se prostrar para Deus e para mais ninguém. Aqueles que vão ver essa mensagem, que possam fazer uma reflexão,
e se perguntar quem está tendo domínio sobre quem. Se você está tendo domínio sobre o adversário, ou se é ele, o adversário, que está tendo domínio sobre muita gente. Isso eu falo daqueles que têm desobedecido a Deus. Porque quem desobedece a palavra, isso é Bíblia, não sou eu. Quem desobedece a palavra, o adversário está tendo domínio sobre elas. Mas quem obedece a palavra, aqueles que obedecem a palavra, tem domínio sobre o adversário. Tem pessoas que não seguram a língua, gosta de falar, não quer ouvir, mas gosta de falar. O adversário está tendo domínio sobre essas pessoas. Que você faça uma reflexão. Entenda que não é o adversário que deve ter domínio sobre o povo de Deus, mas é o povo de Deus que deveria ter domínio sobre ele. Só que nem todos estão tendo. Boa reflexão. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.